E o texto que Deus colocou no meu coração para nossa meditação é em Salmos, é uma poesia, né, do salmista Davi, uma das poesias mais belas que eu acho do livro de Salmos, que ele vai declarar aqui a glória de nosso Deus. É algo maravilhoso, algo que tem falado muito ao meu coração nesta noite, durante a semana, ao meditar no texto, e traz para a gente algo profundo e maravilhoso do nosso Deus. E o nosso texto é em Salmos 19, a partir do versículo 1 até o verso 14. Salmos 19, do 1 ao 14. Eu vou esperar um pouco, né, o pessoal aí que está em casa, nos assistindo, abrir a sua Bíblia, para que possa nos acompanhar. E deixe a sua Bíblia aberta, né, para ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração. Diz assim o texto: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as suas obras das suas mãos. Um dia declara isso, o outro dia, a noite revela o conhecimento da outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra as suas palavras, até os confins do mundo, e ali pôs uma tenda para o sol, que como o noivo saia do seu aposento, e como o herói se alegra e percorre o seu caminho. Sai de uma extremidade do céu, percorre até a outra extremidade, não se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os seus preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanecem para sempre. O juízo do Senhor são verdadeiro e inteiramente justo. São mais desejáveis que o ouro, assim que muitos ouro puro, mais doce do que o mel que goteja nos favos. E também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-lo. Quem pode discernir o seu próprio erro? Observe-me do que são oculto, guarda-me também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo da grande transgressão. A palavra da minha boca, a meditação do meu coração, seja agradáveis à tua presença. Senhor, minha rocha, meu Redentor. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela sua palavra aqui lida. Obrigado, Deus, porque ela tem falado aos nossos corações. Obrigado, Deus, por o Senhor se manifestar através da beleza, através da sua criação. Obrigado a Deus, porque o Senhor é verdadeiro, a tua palavra ela é justa, os mandamentos do Senhor é fiel, elas nos dão segurança. Que nós possamos, ó Deus, a responder através de nós, a nossa vida, algo maravilhoso que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, fala nos nossos corações, é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Ao ler o texto, ao preparar e entender aquilo que Deus quer falar de nós, através da glória, aquilo que Deus tem feito, vivemos dentro de uma humanidade, dentro do país, onde todos conseguem ver isso, ver aquilo que Deus criou. Ele vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Verso 1.
O firmamento anuncia as suas obras de suas mãos. E aqui, pastor, eu estava pensando, nas minhas viagens, algo maravilhoso, porque você pode contemplar isso aqui, aquilo que Deus fez. É isso que o salmista está dizendo, que não adianta, todos verão aquilo que Deus está fazendo, a obra que Deus fez. E nas minhas viagens, em lugares montanhosos, curvas, mas você vê algo assim, de Deus maravilhoso, as obras que Deus fez, a natureza que vai declarar isso que o salmista está dizendo para nós. Que a obra de Deus, ela vai declarar isso para nós. E ao pensar nesse momento, aí eu começo a pensar nos ateus. Como é difícil para o ateu, ele mesmo auto se convencer que ele é ateu. Por quê? Porque a glória de Deus, ela vai se manifestar. A criação de Deus, ela não tem palavra. Então é algo que o ateu, ele vai olhar e ele vai falar, peraí, mas eu vou ter que dizer para mim que eu não acredito em algo que Deus fez, algo que eu estou vendo, mas eu tenho que dizer para mim que eu sou ateu, eu não acredito nisso. Aí, traz para a gente algo tão maravilhoso que Deus nos declara para nós. O texto, ele vai dar para nós 3 lições preciosas, que a gente possa refletir, os minutinhos que a gente tem para a gente refletir, e o texto vai mostrar para nós que Deus, ele vai apresentar, Deus vai mostrar para nós em 3 presença da glória de Deus para nós, na criação, na palavra e no coração do homem. A partir os 6 primeiros versos, de 1 a 6, ele vai estar declarando que a glória, que o céu vai proclamar a glória de Deus, um dia declara ao outro dia. Eu não conseguia, hoje eu fiquei me perguntando, o que seria isso aqui? Um dia declara a 8 dias. Aí eu comecei a pensar e meditar aquilo que Deus colocou no meu coração. A gente dorme e Deus nos sustenta. No outro dia a gente vai amanhecer. Então, ou seja, Deus continua nos sustentando, Deus continua nos abençoando. Nós, a noite passa, uma noite declara outra noite, um dia vai declarar outro dia, e você vai caminhar com Deus, e Ele vai estar todo o tempo sustentando você. Olha que algo maravilhoso que Deus nos dá esta noite, nesse culto de oração, que ao você deitar na sua cama, ao descansar, e você saber que Deus cuida de você, e você saber que amanhã você é um outro dia, Ele vai te declarar outro dia para você, algo maravilhoso que Ele tem para nossas vidas. E isso traz para a gente algo profundo nos nossos corações, de saber que Deus nos ama. Só aquilo que Deus faz, a natureza de Deus, que se manifesta para nós, nós olhando aquilo que Deus fez, a criação de Deus, ela traz para a gente algo profundo, algo que dá para a gente dizer ao nosso coração assim, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito, uma segurança, uma paz, uma tranquilidade, pastor. Que palavra bonita, um dia declara a outro dia. É algo que o salmista, nessa poesia dele, ele vai trazer algo relevante para a gente entender o amor de Deus para a nossa vida, como Deus nos ama. Aí ele vai dizer também que o sol passa de uma extremidade para a outra. Olha que algo maravilhoso. É algo que a gente não pode se esconder, não tem como esconder do sol. Aí eu fiquei pensando, Senhor, mas
O sol, ele vai passar de uma extremidade para outra. Então, não há algo, não tem como a gente dizer que a glória de Deus não está presente, porque você olha para a natureza, você olha para o sol que nasce, que ele vai de uma extremidade para outra e dizendo que existe um Deus maravilhoso, que existe um Deus que sustenta, que existe um Deus poderoso, soberano sobre todas as coisas. A natureza da criação de Deus, ela declara isso para nós. Olha que algo maravilhoso, olha que noite maravilhosa de nós poder hoje, agora, ir para nossas camas, nosso descanso, descansar e de saber que Deus cuida de nós. E saber que através da natureza de Deus, Ele se manifesta para nós algo maravilhoso que Ele quer para cada um de nós. Aí Ele caminha. É como se fosse um noivo, no verso 5, que sai do seu aposento e corre como um herói para se alegrar e percorrer o caminho. Então há alegria ao amanhecer, há alegria ao você encontrar algo que a gente tem de verdade, aquilo que Deus se manifesta para nós, algo poderoso, algo de que nós tenha a certeza daquilo que Deus está colocando para cada um de nós. Em Romanos, no capítulo Romanos 1, e o verso 19 e 20, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer assim: pois que se pode conhecer sobre o Deus, como se pode se conhecer sobre Deus? Ele manifestou entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois o seu atributo invisíveis, o seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Olha o que Paulo vai dizer. Que a criação de Deus, o salmista diz, ela se manifesta a todos os homens. Através da criação de Deus, o homem consegue enxergar. Não tem como eu disse, até o próprio ateu, ele tem que se convencer de que ele é ateu, de que ele não acredita em algo que ele está vendo. É algo que é real. Então, o ateu, nessa parte aí, ele vive uma dificuldade muito grande na vida dele ser ateu, de não acreditar em algo que ele está vendo. Ele passa por um período aí meio complicado. Aí, a partir do verso 7, Deus se revelou através da criação para nós. Agora Ele vai revelar na sua palavra uma revelação especial para nós, que é a partir do verso 17, a partir do verso 7, que Deus vai falar assim: e a lei do Senhor é perfeita, era restar as almas, e o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Então Deus falou para conosco, Deus se manifestou, Ele revelou através da criação. Agora Ele vai revelar através da sua palavra. Veja que Deus falou, a criação que Deus criou nos revelou. Agora Ele vai falar através das suas palavras. Olha que coisa profunda. E é uma revelação especial. Por que ela é especial? Porque ela é para nós. Uma revelação especial que é para nós. Olha que algo maravilhoso. Deus cria, a sua criação mostra algo profundo para nós, e agora Ele vai revelar através da sua palavra uma revelação especial que é para nós, que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura. Olha que o salmista vai usar algo aqui profundo ao nosso entendimento, ao nosso redor. Ele vai dizer que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura. Restaura a nossa vida. Restaura algo que está nos distanciando das coisas de Deus, algo profundo, Ele restaura tudo isso. Então, é motivo para nós se alegrar, porque nós servimos um Deus perfeito, uma lei perfeita.
que restaura, que nos ama. E fala também que o Senhor, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Sabedoria ao simples. No verso 8, os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Os mandamentos do nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é puro. Ele transmite algo que transcende o nosso entendimento, transcende aquilo que nós pensamos. E ao olhar para esse versículo 7, pastor, eu vejo aqui algo tão profundo que move nosso coração. Dá até vontade de chorar, como diz o pastor agora, pastor. É algo que restaura, dá sabedoria ao simples, simplicidade. Olha o que o texto fala, Deus, as coisas de Deus são simples. Deus dá sabedoria ao simples. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é algo tão grande, tão maravilhoso. É isso que Deus quer de nós, simplicidade. Sabedoria que vem do Senhor. Ele nos ilumina os nossos olhos. Aí no verso 9, o temor do Senhor é limpo, permanece para sempre. Os seus juízos do Senhor são verdadeiros, inteiramente justos. O temor do Senhor, ele permanece para sempre. É algo maravilhoso, é algo que a gente traz aos nossos corações a certeza do Deus que nós servimos, que Ele é justo, o seu juízo é verdadeiramente, inteiramente justo para conosco. Olha que algo maravilhoso, algo que traz para nós profundo, tão profundo que esta tarde, ao ouvir a voz do Senhor falando no meu coração, de dizer assim que Ele nos ama tão profundamente, é algo da gente parar e pensar, esse amor de Deus. Filho, a minha palavra que eu quero deixar para você esta noite é que eu te amo. É que os meus mandamentos, ele é algo tão maravilhoso que no verso 10 ele vai dizer assim, ó, são mais desejáveis do que o ouro. Sim, de qualquer ouro puro, mais doce do que o mel. Algo o salmista diz no verso 10. A palavra do Senhor, ela é algo tão maravilhosa que ela é mais desejável do que o ouro. Olha, veja que quando a pessoa fala de ouro, é algo que a pessoa fala, o ouro está meio que acima de algumas coisas ali, né? Quando já fala ouro, né? E Davi vai dizer para nós que a palavra de Deus, ela é muito mais desejável do que o ouro, do que o doce que goteja como mel, aquele docinho melzinho de abelha. Tem um pessoal aí que, de vez em quando, lá em casa, inclusive acabou, né? Tem um melzinho, né? Então, eu falo que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. É aquele mel que está acabando na igreja. Mas a palavra de Deus, como diz o salmista, ela é mais desejável do que aquele mel que a gente tem lá em casa. Então, são algo... A palavra de Deus, é isso que o salmista está dizendo. Às vezes a gente brinca, mas é sério. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Ele é mais desejável de qualquer ouro. É isso que o salmista está querendo dizer aos nossos corações. Ou como que o nosso Deus é maravilhoso.
Então Deus nos revelou através da criação, através da sua palavra, e no coração do homem. Agora é a nossa resposta para com Deus. Agora aquilo que a gente vai responder a algo que Deus nos mostrou, na sua criação, na sua palavra. E agora vem a nossa resposta, que seria a resposta do coração do homem, que está a partir do verso 12. Quem pode discernir o seu próprio erro? Observe-me do que me são os ocultos, guarda o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então sereis íntegro e ficarei limpo da grande transgressão. A palavra da minha boca, meditação do meu coração seja agradável na tua presença, Senhor, minha rocha, meu redentor. Então, ao ouvir a voz de Deus, da sua criação, a sua palavra, aí o salmista vai dizer para nós no verso 12, que quem pode discernir o seu próprio erro? Ele faz uma pergunta aqui. Quem pode discernir o seu próprio erro? Só que ele vai dizer a Deus, Senhor, há algo em mim que eu não consigo dizer para o Senhor, mas eu peço que o Senhor me ajude a confessar algo que tem em minha vida que eu não consigo. Quem pode discernir meu próprio erro? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele vai dizer para nós algo que está lá no fundo do nosso coração, que a gente não conseguimos confessar a Deus ainda. E o salmista vai dizer isso para a gente, que é o momento da gente dar essa resposta a Deus, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele se manifestou na criação, da Sua palavra, que Ele trouxe para nós. E a nossa resposta seria, nós confessarmos o nosso pecado diante de Deus. Aqueles pecados que estão em oculto, que eu não consigo revelar. Buscar no Senhor, para que eu possa, através do Espírito Santo que habita em nós, a discernir esse pecado oculto que está em mim e confessar ao Senhor. Olha que algo maravilhoso. Olha como é que o texto, a palavra de Deus, traz para nós algo para a gente refletir. Porque primeiro Deus nos ama, aí depois Ele coloca no nosso coração. E a nossa resposta diante de Deus, nesta noite, é confessar a Deus a cada dia. Porque ninguém pode discernir a não ser Deus. Algo que está entre nós. Olha que ele diz também, guarda também o teu servo. Olha que palavra que profunda que Isaías vai dizer, que Davi vai dizer aqui. Guarda o teu servo da arrogância. Mas mais algo para a gente pensar. Guarda-me, Senhor, daquela arrogância que está em mim. Livra-me dessa arrogância. Porque muitas vezes nós chegamos a esse ponto. Muitas vezes nós chegamos a essa arrogância e não conseguimos discernir isso que está em nós. É o momento da gente chegar, esse é o momento da gente chegar diante de Deus e dizer, Senhor, ajude-me, ó Deus, guarda-me, ó Pai, dessa arrogância que pode estar em mim, para que ela não me domine. Olha o que ele vai dizer. Então, serei íntegro e ficarei limpo das grandes transgressões. Senhor, eu creio que entregando em tuas mãos, dando resposta daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor se manifestou em minha vida, eu creio, entregando em tuas mãos, confessando, Senhor, o Senhor vai me deixar limpo
vai me livrar das transgressões que eu possa ocorrer na minha vida. Momento da gente refletir, momento de reflexão. E isso é algo profundo que traz para nós esta noite. Momento da gente olhar para o nosso Senhor, olhar para a nossa vida e responder e dar essa resposta que Deus trouxe para nós esta noite. Essa resposta dessa poesia bela de Isaías. As maneiras que Deus vem falando com a gente, da maneira que Deus vem trazendo nossos corações. E essa noite, que nós podemos responder a Deus: Senhor, livra-me da arrogância. Ajude, meu Deus, a entender e confessar pecados ocultos esta noite, Senhor. Porque a sua palavra tem falado ao meu coração, aos nossos corações, nesta noite. Aí no verso 14, ele vai dizer: a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha, meu redentor. No Salmo 139, o versículo 23 e 24, Davi vai dizer para nós: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Olha que palavra profunda e maravilhosa que o salmista vai dizer para nós. Sonda-me, ó Deus, meu coração, sonda-me. Tu conheces meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então ele vai dizer algo que Deus conhece, algo que a gente vai confessar ao nosso Senhor, e ele vai dizer também a Deus no 139 que para Deus sondar o coração. Porque, Senhor, Tu conheces o meu pensamento. Que nós possamos dizer essa noite, que nós possamos refletir essa noite: Senhor, o Senhor conhece o meu pensamento, o Senhor conhece o meu andar. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Que essa possa ser a nossa resposta hoje para Deus, diante de Deus. Senhor, guia-me, meu Pai, guia-me nos Teus caminhos, que é um caminho de eternidade, que é o caminho que vai levar nós para a eternidade. Lutero ele vai dizer assim para a gente assim, que a Bíblia não é apenas para ser lida, mas é para ser vivida. É isso que Deus quer de cada um de nós, a sua palavra. Que nós não possamos só ler e examinar, mas viver a palavra de Deus. Já vou concluir o texto. Então nós olhamos para chegar aqui, para poder fechar, que a criação, ela proclama a glória de Deus, e a palavra transforma o nosso interior. Então, que nós obedeça, porque ela transforma o nosso interior. Que a resposta do nosso coração mostra o que você é. Então santifique-se na palavra, santifique-se no Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar, e que
o verso 14 seja a nossa resposta. Que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Que a nossa palavra seja uma palavra agradável diante da presença do Senhor. Que Deus, assim, esta noite, possa nos abençoar através das suas palavras, através do texto. Algo que Deus tem feito para nós. Eu vou orar mais uma vez, né? Passando na palavra para o pastor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela tua palavra lida. Obrigado, Deus, porque ela falou o nosso coração. Porque a sua criação, ela nos mostra, Pai, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor fez. A sua palavra, Deus, ela vem para nós como justiça do Senhor, e ela traz algo profundo no nosso coração, que possamos entender e confessar ao Senhor aquele pecado oculto, ó Deus, aquele que a gente não conseguimos, ó Pai, discernir, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, coloca, Deus, em nossos corações, para que possamos entender a tua vontade e o teu querer, que a nossa palavra seja uma palavra agradável ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por este tempo, este momento, na tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém.